Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, né? Publicitário, poeta. Mas para mim é o seguinte: se você trabalha em algum lugar, você tem problemas e pode usar a criatividade para resolver. E foi por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para aproximar essa palavra criatividade da indústria, que é esse mercado tão grande que a gente tem, principalmente no Brasil, com tantos desafios. Antes de falar sobre a minha convidada, eu queria agradecer aos meus parceiros, a FIENG, ao P7 Criativo, que é o primeiro hub de economia criativa do país, a Fornexus, que é a nossa produtora, e a Leb, que é a agência de marketing full service, que eu sou CEO. Ela está dentro do Grupo Partners, que é um grande grupo de comunicação corporativa do país, e a Corp também, que é a nossa assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Nós estamos aqui em mais um dia do MinasCon, que é um dos grandes eventos da construção de Minas Gerais, da indústria da construção, e eu tenho o grande prazer de receber Ieda Vasconcelos, que é economista-chefe do Sinduscon Minas, MG, e da CEBIC. Muito bem-vindo, Ieda. Obrigada, Fernando. É uma satisfação estar aqui e conversar sobre como resolver, como vencer desafios, né? Especialmente dentro da construção civil. E imagina, uma economista, quantos desafios nós temos na nossa economia. Vamos começar pelos principais? Quais são os principais desafios que nós temos aí dentro da construção? Dentro da construção, Fernando, sem dúvida, há um ano, ou seja, 4 trimestres consecutivos, que o principal problema do setor é a taxa de juros no patamar que está, 15%. É um patamar, esse valor, né, 15%, ele desincentiva, ele não tem nenhum incentivo para os setores produtivos da economia. As pessoas se voltam totalmente para o mercado financeiro. Então, isso, né, esse principal problema, não sou eu que estou falando. É a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela faz uma sondagem mensalmente com os empresários, cerca de 600 empresários da indústria da construção, e pergunta para eles qual é o principal problema que eles têm enfrentado. E aí, desde que a Selic começou a aumentar em setembro do ano passado, que ela estava em 10,5%, né? E até agora, onde ela está em 15%, o pior problema, né? O que mais tem gerado aí grande preocupação do setor é a taxa de juros nesse elevado patamar. Eu sou da área de marketing, então quando fala de economia, eu vou fazer o papel de público que não entende muito, né? Que eu acho que é bom a gente entender a consequência disso. Então você falou que, na prática, se a indústria da construção ela tem muito imóvel para vender, grandes empreendimentos, essa taxa não incentiva que qualquer pessoa invista nisso, compre, é isso? É uma excelente pergunta, Fernando. Até parece que você entende sim do que é esse problema. Muitas pessoas acham que a taxa de juros elevada, ela prejudica quem quer comprar o imóvel, só quem quer comprar o imóvel. Não olha a outra ponta, que é o construtor. Vamos falar então, em primeiro lugar, da pessoa que quer adquirir um imóvel. O que acontece? O financiamento imobiliário, as taxas de financiamento imobiliário, elas não estão atreladas à taxa Selic. Por exemplo, né, se a gente considerar o sistema financeiro de habitação, a taxa máxima é 12%.
né? E considerar aí recursos do FGTS é bem menor do que os 12%, né? Então aí vamos colocar uma média de 8, 8,5, assim, né? No máximo. Então, ou seja, para quem quer adquirir um imóvel, em relação a financiamento, é claro que acaba refletindo, porque se você tem uma taxa de juros menor, os bancos dentro do SFH pode reduzir mais, porque 12 é o máximo, pode se reduzir. Mas vamos olhar a ponta do construtor e também ver como que isso vai influenciar para o comprador. O construtor, ele precisa de capital de giro, ele precisa de um volume de recursos para investir no seu empreendimento. Com esse patamar de juros, porque 15 é o básico, ninguém vai no banco e consegue um empréstimo a 15%. Quem dera, os juros são muito mais elevados do que isso. Então, o construtor tem um desestímulo, não só o construtor, todos os segmentos que são produtivos da economia. Ele é desestimulado a investir no segmento produtivo. O recurso que tem em qualquer situação, ele vai então para o mercado financeiro, né? Eu estou falando de uma maneira geral da economia, que você aí garante o seu investimento, porque investir diante de custos elevados, diante de principal problema taxa de juros, diante de falta de mão de obra, burocracia, para você investir e ainda ter um custo tão elevado como problema, então tem esse desestímulo, né? E aí acaba que tem menos oferta de imóveis. Tem menos oferta e acaba afetando de uma certa forma o próprio mercado de trabalho, que inclusive agora mostra uma resiliência muito forte, né? Mas acaba afetando de uma forma geral o mercado de trabalho e aí então as pessoas ficam com mais dificuldade para comprar. Por quê? Para você comprar um financiamento é de longo prazo. Então as pessoas também ficam desestimuladas a isso. Então, na prática, se você é uma pessoa que tem uma indústria, uma empresa, ao invés de você investir na sua empresa, né, investir para receber lá na frente, com esse custo altíssimo do mercado, eu prefiro deixar meu dinheiro parado num banco com a taxa de juros que vai me retornar ali, um retorno muito melhor. Quem tem o dinheiro para deixar no banco. Porque muitos fazem a captação no banco para investir no seu produto. Né? No caso da construção, um financiamento muito alto. Né? Então, a construtor tempo precisa. De retorno muito alto. Então, o processo produtivo é muito longo, né? No mínimo aí são 3 anos. Então, isso daí, estou falando no caso da construção, esse desestímulo parte por isso, eu prefiro aguardar para ver quando que eu vou ter a solução desse problema para então aí fazer um novo lançamento, investir em novos empreendimentos. Então, é uma cadeia, né, que afeta todos os setores, desde do investidor até a mão de obra mesmo, o trabalhador lá na ponta. Sim, taxa de juros elevadas não promove crescimento de nenhuma economia. Aliás, a taxa de juros elevada, ela acaba sendo, inclusive, utilizada para frear a economia, nesse caso, né, o Brasil, essa política monetária dele de juros elevados é para frear a economia para, com isso, tentar baixar a inflação. Né? Olha, acho que o microfone assustou, para baixar a inflação, com esse objetivo. E você aí, então, acaba desestimulando, desacelera a economia e aí, então, controla-se a inflação. Né? Esse aí é a grande questão econômica. Eu entendo realmente pouco, tá? Mas a gente sabe conversar. E a gente vê que o mercado normalmente é cíclico também, né? Tempos a taxa sobe para reter a inflação, daqui a pouco vai baixar porque precisa acelerar a economia, sobe um pouco a inflação e fica nesse equilíbrio, é isso? Vou te falar o principal motivo pelo qual hoje aí nós estamos há um ano com a taxa de juros elevada como principal problema. Há quase
há quase 20 anos, a taxa de juros não chega no patamar de 15%. Há quase 20 anos. Então, os juros assusta e muito. E aí, Ieda, mas a taxa foi 10,5, 11,75, 12,50 e chegou a 15. Sim, desde quando ela começou a aumentar, com 10, estava em 10,50, desde quando começou a se aumentar, todo mundo assim já previu que os analistas de mercado, né, que seria um processo, um longo crescimento, né? Mas eu acho que poucos imaginariam que chegava a 15%. Então, nesse patamar, sim, no caso cíclico da construção, quando a gente lança muito, você lança muito e tem aí um processo produtivo de 2, 3 anos, e que se você não continuar a lançar, dali a pouco você realmente vai ter o final dessas obras, e aí então você tem uma queda na sua atividade e aí não tem novos lançamentos, e essa é a preocupação da construção. O ano passado nós tivemos no país recorde de lançamentos. Em todo o país foi recorde, em Belo Horizonte também, Belo Horizonte, Nova Lima. Então, o que a gente observa? Nós estamos trabalhando, né? Esse ano não, a gente já vê um recuo dos lançamentos. Nós estamos trabalhando em obras que a gente começou, que desde o início da pandemia, nós sentimos aí um incremento de lançamentos, mas o ano passado foi recorde. Então, nós precisamos continuar esse processo de novos lançamentos, isso no caso, né, da construção de edifícios, do mercado imobiliário, para que então continuemos avançando e gerando emprego e renda. Né? Então, essa é essa fase cíclica. Se você realmente para, aí você tem uma queda de atividade. Por exemplo, esse ano nós estamos a construção civil com uma queda de atividades em relação a outros anos. Né? Por exemplo, ano passado a gente cresceu mais de 4%, esse ano o crescimento pode não chegar a 2%, ao contrário, ele está mais próximo de 1%, sendo que nós crescemos 4%. Por que isso? Porque nós tivemos alto volume de lançamentos também em 2021, 2022. Nós estamos entregando algumas obras agora também. Por isso que a gente precisa dessa continuidade de lançamentos para continuar aí nesse processo. Tô falando demais, né, Fernando? Nem tô deixando você perguntar. Não, tá ótimo. A ideia é essa. Eu aqui sou só um impulsionador da fala. Só cita para mim outros desafios do mercado e depois nós vamos falar de perspectivas. Vamos lá. 2 desafios que eu acho que muitas pessoas já conhecem e ele é comum à indústria como um todo, acho que até a todos os setores da economia, é a falta de mão de obra. A falta de mão de obra, no caso da construção, nesse momento existe falta de mão de obra qualificada e a não qualificada também, né? Então, assim, olha, mão de obra qualificada, e não sou eu novamente que estou falando, é essa mesma sondagem feita pela CNI que pede aos construtores para apontar o principal problema. Sim. E aí verifica-se então que problema recorrente. O top 3 é taxa de juros elevada, falta de mão de obra qualificada e falta de mão de obra não qualificada. Ontem eu conversei com 2 pessoas do Senai, daqui de Belo Horizonte, né, da construção, e tirei o número deles, né, mais ou menos eles treinam cerca de 2.000 pessoas por ano. Eu achei um número baixo para o tamanho do mercado, né, e falta gente nas escolas, falta gente, né, estudando. Realmente o mercado está com um problema sério de mão de obra. O mercado de trabalho do país, ele vivencia um momento que, se nós pegarmos uma pesquisa que é realizada pelo IBGE, se chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, ela é realizada mensalmente. O que a gente
verifica que nós estamos com uma taxa de desemprego de 5,6%. O que significa isso? Que da população economicamente ativa, 5,6% não está aí, está sem emprego. Quantos milhões de pessoas isso representa? 6 milhões de pessoas. Aí você vai me falar assim, Ieda, mas isso é muito. Sim, mas você sabe, por exemplo, quantos milhões de pessoas em 2021, um ano após a pandemia, estavam desempregadas? Quase 14,8 milhões de pessoas estavam desempregadas. Então, hoje, o mercado de trabalho, essa pesquisa começou em 2012 e já estamos 13 anos após 2025. E essa taxa de 5,6 é a menor desse período. A população ocupada do país hoje, ela está aí no maior patamar. Não é nem só, vamos falar aqui uma outra questão. Rendimento médio real das pessoas ocupadas. O que é o real aí? O rendimento médio real, que os economistas falam muito, real é descontada a inflação. Então, se você pegar o rendimento hoje, descontar a inflação de vários períodos, você torna totalmente comparado. O rendimento médio da população hoje é o maior desde 2012. Ah, mas teve a inflação. Não, a inflação já está descontada. Então, aí você vê o tamanho do aquecimento do mercado de trabalho. Só de janeiro até agosto, o país já gerou 1,5 milhão de novos empregos com carteira assinada. Então, a falta de mão de obra, ela é um desafio, não é só para a construção. Ela é um desafio aí, nesse momento, para todos os setores produtivos da economia. E com consequências gigantes. O meu mercado, que é marketing há muitos anos, eu nunca paguei tão bem, mas não por escolha só, porque às vezes a margem não está tão boa para a gente, mas porque senão você não consegue bons profissionais. É a questão da falta da mão de obra qualificada e a concorrência que se tem nesse mercado buscando de trabalho. Mão de obra. E top 3. Então, qual que é o terceiro? Não, eu falei da mão de obra qualificada, a segunda é a não qualificada. A terceira a segunda é a qualificada, né? E a terceira a não qualificada, por causa da concorrência também do mercado. E aí eu acho que todo mundo já deve ter falado, concorrência especialmente de mercado informal, Uber, iFood e entre tantos outros que tem aí, eu vou trabalhar uma quantidade de horas, consigo, a hora que eu quero. Faço meu dinheiro. Então esses são alguns dos fatores, que falta qualificada e também a não qualificada. Numa das questões, eu, nessas conversas anteriores dos outros podcasts sobre isso, eu sou de marketing, eu acabo tendo mais algumas ideias. Falo assim, eu vejo que falta no mercado uma campanha unindo todas essas instituições, Sinduscom, a própria FIENG, o CAL, né, de arquitetura, todo mundo aí dessa área, para mostrar para o mercado em si, para essas pessoas que são motoristas de Uber, que são entregadores de Shopee, que conseguem sim fazer dinheiro, mas é um dinheiro que você faz agora e não tem perspectiva de crescimento. Para onde você vai se você for um motorista de Uber? O máximo é trabalhar 15 horas, 20 horas, você morre trabalhando para você fazer mais dinheiro, mas você não cresce, né? Uhum. E quando você entra numa profissão ou numa indústria da construção, por exemplo, a sua possibilidade de crescimento, de ganho maior, de qualidade de vida, de subir de nível, é muito maior. Então, fazer uma campanha de marketing falando para a população, não é uma campanha spot, uma coisa mais a longo prazo, de educação mesmo,
pode ajudar muito. Eu acho que faz Fernando, sentido. mas essa é uma campanha constante do setor e isso já vem sendo feito há muito tempo. Primeiro, para valorizar o trabalhador da construção, porque o trabalho dele, sem esse trabalho da construção, nós não temos desenvolvimento, porque tudo que é para desenvolver passa pelas mãos da construção. Sim. Indústrias, fábricas, rodovias, né, para morar. Então, tudo passa pela construção. E essa valorização, o setor sempre valorizou, mas existe aí já para mostrar essa valorização. Vamos lá, uma questão que não é de agora. Até pouco tempo, o mês passado, o último número que eu vi, você sabe qual é o setor com maior salário de admissão no país? Não. A construção civil. A construção civil, isso no mês de julho, o último resultado que nós temos. E aí, Eda, de onde você está tirando isso? Estou tirando isso de dados do Ministério do Trabalho. Não é o Sinduscom, não é a CEBIC que está falando. O Ministério do Trabalho divulga qual é o salário médio de admissão de todos os setores. A construção, top 1. Então, olha só, essa valorização já vem, isso é de agora. Não, nós temos aí, né, visto esse resultado aí de uma forma mais constante. Às vezes varia, está no primeiro, atualmente está no primeiro, mas vai o segundo, o terceiro, está sempre acima da média geral de todas as atividades. Né? Então, se não está no primeiro nem no segundo, certamente está acima da média geral de todas as atividades. Né? Então, existe essa valorização do trabalhador, existe essa preocupação do setor e muito tem que ser feito isso para valorizar. E, inclusive, muitas pessoas acham, Fernando... Mas você acha que... Você está falando, né? Essa campanha já está sendo feita. Eu até fiz um trabalho para a CEBIC, né? Que eu até falei que era muito isso, de ir na faculdade, falar sobre o setor, engenharia, né? Que, inclusive, estão faltando engenheiros, Sim. estudantes de engenharia. Mas você acha que está sendo difundido o suficiente para o mercado em si mesmo? Assim, isso, mídia de massa, vamos pensar. Fernando, eu acho que quanto mais, melhor. Né? E eu acho que experiências nós temos de várias coisas que a questão do agro, por exemplo, a propaganda do agro é pop, que viralizou aí, né? Então, a gente fala que o agro é pop, mas a construção é top. Porque a construção não é menosprezando em forma nenhuma, né? Claro que cada um tem seu papel. Tem seu papel e muito importante. É mesmo só para a gente falar aí. Aproveitar o gatilho, exatamente, né? do nosso setor. Mas quanto mais, eu acho que melhor. Quanto mais você incentiva isso, melhor. E uma outra preocupação, Fernando, que a gente vê que às vezes está se fazendo muito mais do que o marketing, muitas jovens que não querem entrar na construção, não é que eles não entram, não. Porque se eu te falar que 50% das novas vagas geradas de janeiro até agosto na construção civil são de jovens de 18 a 29 anos, você vai falar que eu estou mentindo, mas não estou. Eu só falo com base em dados. Dados do Ministério do Trabalho falam que das 194 mil novas vagas geradas de janeiro a agosto, 50% é de jovens de 18 a 29 anos. Então, os jovens estão entrando, mas aqueles que ainda não entram têm muito a ver que acham que o processo é totalmente braçal e artesanal. Sim, a construção tem aí esse processo artesanal, mas tem essa preocupação com a industrialização. E vários passos já estão sendo realizados para que isso, né, aconteça de uma forma mais rápida, para que também ajude aí e facilite todo esse trabalho. Muito bom, muito bom. Vamos falar de perspectivas agora. Estamos no final de 2025, né? Provavelmente esse podcast vá ao ar em janeiro ou fevereiro. Vamos ver.
Isso Mas mostra aí o tanto que é bom, que tem vários temos episódios, vários, né? essa aqui é a 28ª gravação. Então, Olha só. e fizemos isso em tempo recorde, né? Foram 4 dias de gravação só. Mas as conversas estão muito boas, então dá vontade de Vai soltar tudo de uma rendendo, vez. né? Agora... E vai rendendo. A gente começa a falar, todo mundo que senta aqui, não sei, você estimula, a gente começa a falar e vai. E esse é o papel do podcast, a gente falar. Vamos falar de perspectiva. Como é que a gente pode pensar, então? O que a gente espera para o ano que vem, né? Ir para frente. E como é que a gente pode ser criativo para superar esses desafios? Vamos lá, Fernando. A construção civil, o que não falta para ela é demanda. Demanda. Por que não falta demanda? Só de déficit habitacional, o país tem 5,9 milhões de domicílios que faltam para serem construídos para atender o déficit de habitação. Nós temos um déficit de infraestrutura gigantesco que nem precisa falar, né? E portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Então, ou seja, a construção é um setor que tem muita demanda. Então, o que isso significa? Significa que nós temos aí que vencer esses desafios que muitas vezes não dependem de nós, como, por exemplo, a taxa de juros elevadas, para continuar a produzir. O que se espera para o ano que vem? Esse ano foi um ano bem difícil para o setor, que vai crescer muito menos do que cresceu o ano passado, mas para o próximo ano nós temos aí alguns alentos. Vamos lá. O primeiro, mesmo que de forma reduzida, a taxa de juros deve baixar de 15% para 12%. Então, aí já são 3 pontos percentuais a menos, essa é a expectativa do mercado de uma forma geral. E isso, por menor que seja, já dá aí um certo alívio. Segundo, esse ano, com essa taxa de juros elevada, o que aconteceu com o sistema brasileiro de poupança, a famosa caderneta de poupança? Perdeu recursos. 50% do financiamento imobiliário, ele vem da caderneta de poupança. Então, nós tivemos nesse ano uma queda grande do financiamento imobiliário com os recursos da caderneta de poupança. Para você ter uma ideia, em todo o ano passado, em todo o ano de 2024, vou falar o ano porque se vai ao ar lá em 2025, em 2026 vai parecer 2025. Em 2024, a caderneta de poupança perdeu 20 bilhões, ou seja, foram retirados mais 20 bilhões do que depósito. Os saques superaram os depósitos em 20 bilhões. De janeiro até agosto de 2025, porque não tem número depois, de janeiro até setembro. De janeiro até setembro, nem terminou o ano, já foram 60 bilhões de reais. Ou seja, quase 3 vezes né? do recurso. Nos últimos 5 anos já foram mais de 200 bilhões de recursos. Ou seja, uma das principais fontes de financiamento do setor estava aí totalmente esvaziada. Nós tivemos recentemente aí uma alteração nessa estrutura de distribuição dos recursos da caderneta de poupança, que vai incentivar aí especialmente a classe média, que depende do financiamento também, assim como a classe econômica, né, o padrão econômico que depende, e vai estimular. Nós tivemos alterações importantes que, se realmente efetivadas, né, o que já está previsto e que provavelmente, assim, a chance de não acontecer é muito pequena, porque já está aí, né, totalmente, são quase 37 bilhões a mais para o crédito imobiliário. Então, isso significa um volume de recursos a mais. Isso é um alento que nós não tivemos esse ano. O segundo alento é aí a taxa de juros em queda. Ainda em queda, mas não significa que não vamos ter desafios, não. A questão da mão de obra deve continuar
E dentro desses desafios, eu também queria falar, Fernando, que nós não comentamos do custo da construção. O custo da construção, a maioria, mais de 90% dele é formado pelo custo com a mão de obra e o custo com materiais de construção. Desde o início da pandemia, o custo com materiais de construção já aumentou mais de 50%. Atualmente, ele encontra-se num patamar mais estável. O que é esse patamar mais estável? Mensalmente, ele não está crescendo igual ele cresceu em 2020, 2021, 2022. Mas esse custo, ele não está crescendo, mas ele está aqui em cima. Ele está relativamente estabilizado nesse patamar aqui em cima. E agora a gente vê esse movimento com a mão de obra. Isso significa que o nosso custo da construção está superior ao custo da inflação do país. Então, esse é um desafio que devemos aí ter também para o próximo ano. O que vem ser o setor da construção civil, ele é totalmente criativo. Os empresários, eles vencem do setor diariamente vários desafios, né? E conseguem aí continuar com o setor. De que forma? Planejando melhor as suas atividades, né? Eu falo que a palavra planejamento, ela é a base do sucesso de qualquer empreendimento, né? Então, esse planejamento, ele faz parte aí do setor que ele não lança nada assim, olha, vou tentar sem fazer um estudo, sem verificar se deve ou se não deve, não lança nada de forma inadequada, nem inconsequente. O setor está muito maduro para isso. Então, de forma que para o próximo ano, a gente deve ter aí um crescimento superior a 2025. 2026 com crescimento superior. Para os próximos anos, é o que eu falo. Se o país quiser desenvolver de forma sustentada, o que é sustentada? De forma crescente, ele precisa passar pela construção civil. Então, o futuro do Brasil, o futuro da construção vai promover o futuro da construção do Brasil. O Brasil não cresce se ele não passar pela construção. Muito bom. Tivemos uma grande aula de economia, de mercado. Eu agradeço demais. Fala pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais, LinkedIn. Fernando, minha rede social, né? Sinduscom, no Instagram do Sinduscom mesmo, na minha rede social Instagram, Ieda Maria P. Vasconcelos, a mesma coisa no LinkedIn, e também, né, acompanhar o Sinduscom no Instagram, porque o Sinduscom tem um Instagram e sempre a gente está postando várias coisas aí, né? Muito bom. Sinduscom de Minas, @SinduscomMG. Ótimo. Ótimo papo. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer demais e até a próxima.